Olá, paz do Senhor, tudo bem? Eu sou Flávia Egrégio e assim como vocês, eu também trabalho no Ministério Infantil. Eu sou membro da Assembleia de Deus em Pilares, que fica na zona norte do Rio de Janeiro. E eu sou muito grata a Deus pela vida do meu pastor, porque ele investe no Ministério Infantil, e também sou muito grata a Deus pela equipe do Ministério Infantil ADEP Kids, que realmente entende que criança faz parte do rebanho e por isso nós olhamos os cordeiros como prioridade. Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre proteção espiritual, né? É um tema que ainda é tabu em muitos lugares, né? Muitas pessoas não acreditam ou não querem falar sobre batalha espiritual infantil, não acreditam que crianças precisam de libertação. Então hoje vai ser uma aula muito importante. Por quê? Porque quando a gente fala sobre batalha espiritual, é como se as nossas escamas dos nossos olhos caíssem no mundo espiritual. E o inimigo das nossas almas, ele não quer que nós entendemos o mundo espiritual das crianças. Por quê? Porque quando a gente passa a olhar as crianças com o olhar de Jesus, quando a gente entende que existe uma batalha, um campo de batalha ao redor das crianças e que o inimigo, ele tem interesse muito forte em atingir as crianças, né? Ele vai fazer de tudo para nos impedir de absorver esse conhecimento. A você que iniciando esse módulo, que você já fique ligado, porque pode haver muitos levantes, pode haver batalha espiritual. Então ore pela sua casa, ore pela sua mente, ore pelos seus filhos, porque o inimigo, ele não fica satisfeito e ele pode lançar dardos para tentar te atingir. A gente sabe que o mundo espiritual, né? A Bíblia fala que nossa batalha não é contra a carne, não é contra o sangue, mas a gente também sabe que o mundo espiritual, ele também procura o físico, ele também precisa do físico para atuar. Um exemplo muito claro disso é quando a gente vai ler, por exemplo, a Bíblia e a gente sente um sono incontrolável. A gente consegue ler vários livros, mas na hora de ler a Bíblia a gente sente sono. Às vezes a gente vai falar sobre batalha espiritual e tem gente que sente dor de cabeça, que sente enjoo. Então tudo isso faz parte de batalha espiritual, porque eu volto a dizer, o inimigo, ele não quer que você conheça o mundo espiritual, ele não quer que você olhe as crianças com um olhar espiritual. Então ele vai tentar de tudo para não fazer você concluir esse módulo, não ouvir as aulas, não participar. Então fique ligado, porque muitas coisas podem acontecer. Então, a partir de agora, eu já te desafio a ficar ligado, a estar em oração, porque o inimigo, ele vai tentar, mas ele não vai conseguir em nome de Jesus. Então, antes da gente iniciar o nosso módulo, iniciar a nossa aula, eu quero te convidar para a gente orar, tá? Vamos orar para que o Senhor venha guardar a nossa mente, para que venha guardar o nosso coração e nos guardar de possíveis setas de Satanás. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, te louvamos, Senhor, te agradecemos, te engrandecemos por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, em família, unidos, Senhor, num só propósito, alcançar as nossas crianças, pastorear o coração das nossas crianças. Senhor, nós sabemos que o inimigo não está satisfeito. Não está satisfeito que nós olhamos as crianças com um olhar especial, olhar as crianças com os teus olhos. Senhor, mas neste um anjo em cada casa aqui representado. Peço, Senhor, que o Senhor sela agora os 4 cantos da casa, Pai. Jesus, unge cada porta, cada janela, para que nenhum dardo inflamado de Satanás venha ser lançado sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Guarda, Senhor, os nossos filhos, guarda a mente dos nossos filhos, guarda, Senhor, a nossa mente, Pai. Jesus, não deixa o inimigo lançar dardos, não deixa, Senhor, lançar desânimo. Senhor, não deixa, Senhor, o inimigo fechar o nosso coração, Senhor, para o aprendizado. Senhor, guarda a nossa mente, nosso coração, nossa casa, nossa família. Nós estabelecemos o teu reino, Senhor, na nossa casa. E somente o Senhor tem autorização e autoridade sobre a nossa casa, sobre a nossa família e sobre os nossos filhos. Nós desautorizamos possíveis setas de Satanás sobre a nossa casa. A nossa casa é selada pelo teu
espírito, nossa casa é território celestial. Por isso, Senhor, nós te convidamos. Seja bem-vindo na nossa casa. Seja bem-vindo, Senhor, na nossa família. Seja bem-vindo, Senhor, nesta aula. Estabeleça o teu reino aqui. Abre a sua mente, a nossa mente, que possamos sentir a tua presença a todo momento, porque é isso que faz diferença. Seja bem-vindo no meio de nós e sinta-se à vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, eu já te desafio, desde agora, a estar ligado e estar orando pela sua família e pela sua casa. Bom, nós vamos falar hoje sobre batalha espiritual, sobre proteção espiritual à infância. Então, eu quero já dizer para você o seguinte: a nossa maior dificuldade no ministério infantil é a cegueira espiritual. O que é cegueira espiritual? É uma pessoa que não consegue enxergar o mundo espiritual. É uma pessoa que ela não consegue ter discernimento, não consegue ter dimensão espiritual das coisas. E isso, infelizmente, ainda é muito comum no meio do ministério infantil. Por que isso é comum? Porque muitas pessoas acreditam ainda que crianças não passam por batalha espiritual, que crianças elas não podem ser influenciadas por espíritos demoníacos, crianças não podem ficar endemoniadas, crianças não podem ser atacadas. E é muito engraçado, apesar de existir a cegueira espiritual no nosso meio, as pessoas do nosso meio, do ministério infantil, os nossos líderes de uma forma geral, eles acreditam que o mundo espiritual existe para as crianças. Como que eles acreditam? Desde o momento que você ensina a criança a orar, que é se relacionar com Deus, desde o momento que você ensina a criança que ela pode frutificar através do fruto do Espírito, desde o momento que você incentiva a criança a exercer o seu dom ministerial, você acredita que o mundo espiritual existe, né? Nós acreditamos quando a gente faz todo esse processo com as crianças. Quando a gente evangeliza uma criança, a gente acredita que o mundo espiritual existe para ela. Quando a gente incentiva a criança a buscar o batismo com o Espírito Santo, a gente também está incentivando a criança a se relacionar com Deus. Então a gente acredita que o mundo espiritual ele é real com as crianças. Só que, na verdade, muitas pessoas acham que o mundo espiritual só existe para as crianças no seu lado bom. Como assim no seu lado bom? Crianças podem ser cheias do Espírito Santo, crianças podem ser usadas por Deus, mas crianças não podem ser incomodadas por Satanás. Crianças não podem sofrer ataques de Satanás, não podem passar por batalha espiritual. E isso faz parte, essa visão faz parte da cegueira espiritual. Então a gente precisa entender que o mundo espiritual ele é real para as crianças, né? A gente tem aí, por exemplo, exemplos da Bíblia de crianças, por exemplo, quando Maria se encontrou com Isabel, a Bíblia fala que o ventre dela se encheram do Espírito de Deus. Então isso prova para nós que desde o ventre o Espírito Santo pode atuar na vida dessa criança. A gente tem um exemplo, por exemplo, de crianças que passaram por batalha espiritual no Antigo Testamento, que foi Moisés, né? O inimigo, através da vida de Faraó, o inimigo usou Faraó ali para poder acabar com os meninos, para assassinar os meninos. Foi o primeiro infanticídio que a Bíblia nos relata. E ali, repara que ali no meio daquelas crianças, no Antigo Testamento, havia um menino que ele tinha um chamado para ser libertador de toda uma geração. Por que o inimigo ele quer atuar na vida de uma criança? Por que ele quer atingir uma criança? Porque ele assassinando uma criança espiritualmente ou emocionalmente, ferindo uma criança, ele não está ferindo uma criança, ele está ferindo toda uma geração, né? Por quê? Porque você dá aquilo que você tem. Então, uma criança ferida, ela vai crescer ferida, vai ferir os outros e vai formar uma família ferida. Então, vira o quê? Um ciclo isso, um ciclo de pessoas machucadas. Então, o inimigo, ele não olha para a criança e fala, é uma criança, eu vou pegar leve com ele. Não existe demônio júnior. O inimigo, ele vai atuar na vida daquela criança, sim. Ele não vê como uma criancinha, ele vê como uma potência que pode destruir uma geração. Ou pode salvar ou pode destruir. Então, ele vai investir nas crianças. No Novo Testamento, a gente tem outro exemplo de infanticídio, outro exemplo de batalha espiritual, que foi Herodes, né, quando tentou matar Jesus, né, o Cristo, né, o enviado. Então, mais uma vez, ele manda matar muitas crianças, porque ele sabia que ali havia um menino que seria o libertador.
Eu gosto muito de contar isso, que eu tava num curso de batalha espiritual e a pastora, ela falou algo que eu fiquei refletindo muito. O inimigo, ele gosta muito de andar perto de profetas. Perto de profetas? Como assim? Exatamente. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele não é nem onipresente, nem onisciente. Então, ele anda perto de profetas para ouvir as profecias. Então, por exemplo, você tá gestante e aí Deus usa uma pessoa para falar para você, ó, seu filho vai ser um libertador, seu filho vai ser um pastor, a sua filha vai ser uma irmã de oração, a sua filha vai ser uma ministra de dança. E o inimigo ouviu aquilo e ele fala, opa, peraí. Então, esse menino que tá na barriga aí vai ser um pastor, esse menino aí vai ser um canal de libertação? Não, então ele vai tentar de tudo para que não se cumpra a promessa de Deus na vida daquela criança. Às vezes você fica assim, nossa, aquela criança ali cai toda hora, machuca toda hora, vive doente, tal. Claro que a gente sabe que Deus está no controle de tudo, mas o inimigo, ele vai lançando os dardos para que aquela promessa de Deus sobre a vida daquela criança não aconteça. Então isso aconteceu Testamento. E os dois, repare que tanto no Novo quanto no Antigo, as duas crianças eram crianças que seriam um grande canal de libertação. Tanto Moisés quanto Jesus, o grande libertador. Então a gente precisa entender que esse mundo espiritual existe, que o inimigo ele não vai pegar leve por ser uma criança, ele vai investir pesado, e a gente tem que compreender isso. Talvez você, como eu, já pensou assim, nossa, parece que o inimigo ele lança uma moda. Uma hora é criança jogada da janela, outra hora é criança jogada dentro de um saco de mercado, dentro de uma lagoa. Numa outra hora é aborto, numa outra hora é abuso sexual, violência doméstica. Não é que o inimigo lançou moda, não é isso. O inimigo ele tem um alvo. Esse alvo sempre será as crianças. O abuso sexual não tá mais agora, tá acontecendo agora. Isso vem de antigamente, né? Infelizmente, é duro dizer isso, mas isso sempre vai existir, infelizmente. Por quê? Porque o inimigo ele está aí procurando alguém que possa tragar. Então a gente precisa o quê? Como pastores de crianças, prevenir, ajudar essas crianças com autoproteção, ensiná-las autoproteção, né? Tanto espiritual como proteção à violência. Nós temos um papel muito fundamental no desenvolvimento das nossas crianças, não só espiritual, como também no emocional, né? E nós precisamos entender, nessa questão toda de proteção espiritual, eu não posso, presta atenção, eu não posso querer trabalhar aconselhamento infantil, querer trabalhar aconselhamento integral com a criança, se eu não entender a fundamentação de um ministério infantil. Então, o ministério infantil, ele precisa ser levado a sério pelas nossas igrejas, mas primeiramente tem que ser levado a sério por nós. Então, para que existe um ministério infantil? O ministério infantil, ele não existe para que os pais se deliciam no culto enquanto tem alguém tomando conta das crianças. Ministério infantil não é depósito de criança. Ministério infantil não foi criado para os pais, ele foi feito para as crianças, para que as crianças cresçam na graça e no conhecimento de Deus. A gente sabe que o ministério infantil ele tem que alimentar a criança espiritualmente. Então eu, como pastora de criança, eu preciso entender o meu papel nessa formação integral, nesse cuidado integral com as crianças, né? Então eu falo muito sobre a questão da ovelha, né? Se a gente entende que nós somos ovelhas, a gente precisa entender que no meio das ovelhas também tem os cordeiros. E se eu não cuidar dos cordeiros, eu não terei ovelha. Por quê? Porque o cordeiro, ele é o filhote da ovelha. Toda ovelha foi cordeiro um dia. Então, se eu nutrir espiritualmente esses cordeiros, essas ovelhas vão crescer saudável espiritualmente e emocionalmente. Ovelhas saudáveis vão vão ter cordeiros saudáveis. Por quê? Porque ovelha gera ovelha. Então, se você cuidar desse cordeiro, ele vai se tornar uma ovelha que vai gerar uma outra ovelha. Isso é fundamental. Por quê? Quando eu entendo que o ministério infantil não é brincadeira, quando eu entendo que o ministério infantil é a base da nossa igreja, como assim base, Flávia? É simples. Imagine um edifício, tá? Esse edifício, ele pode ser maravilhoso externamente, né? Dentro dele, internamente, ele pode ser lindo. Só que se esse edifício, ele não for feito, se a base desse edifício não for feito com qualidade,
na primeira ventania, na primeira tempestade, o que vai acontecer com esse edifício? Vai cair esse edifício. Por quê? Porque a base não obteve materiais de qualidade. A estrutura, né, a fundamentação, a estrutura daquele edifício que vai determinar a qualidade dele. A gente tem um exemplo aqui no Rio que aconteceu há muitos anos atrás, décadas eu acho, de um edifício chamado Palace 2, que foi ao chão, edifício na Zona Sul aqui no Rio, muito conhecido, num ótimo lugar aqui no Rio, onde a base dele foi feita com areia da praia. Então, por causa de uma areia de má qualidade, toda a centenas de família ficou desabrigado por causa de um material de qualidade, que não era de qualidade. Então, quando eu penso no ministério infantil, eu preciso pensar que ele é a base da nossa igreja. Então, nós que trabalhamos com crianças, nós temos o papel de estruturar a nossa igreja. Na verdade, a gente tem nas nossas mãos o poder de perpetuar a igreja ou de destruir a igreja, exterminar a igreja. Por quê? Porque desde o momento que eu não ofereço um alimento de qualidade para os meus cordeiros, desde o momento que eu não tenho um compromisso de pastorear as nossas crianças, desde o momento que eu não olho as crianças com o olhar de Jesus, essas crianças elas vão crescer muitas vezes crianças igrejadas. Qual a diferença de crianças igrejadas? Crianças igrejadas é aquelas crianças que sabem de cor o Salmo 91, mas não sabem para que ele serve. Crianças que sabem um monte de musiquinha de Deus grandão, mas não conhecem verdadeiramente o Deus grandão que ela precisa. Crianças que conhecem historinhas de Deus, mas não conhecem o Deus da história. Então, na verdade, a gente precisa ter muito cuidado para não criar crianças religiosas, crianças igrejadas. Nós temos que preparar crianças para serem tocadas por Jesus, né? Nós temos uma passagem muito conhecida em Marcos, que fala que traziam-lhe crianças para que lhes tocasse, né? Mas os que estavam ali repreenderam as crianças, repreenderam aquelas pessoas que estavam levando as crianças. Nós temos aí dentro dessa passagem duas coisas muito fundamentais. Primeiro, as crianças precisam ser tocadas por Jesus. Aquelas pessoas que levaram aquelas crianças até Jesus eram pessoas visionárias, eram as pessoas que entendiam que se aquelas crianças fossem tocadas por Jesus, a vida daquelas crianças iriam mudar. E um outro ponto fundamental nessa passagem é que quando aquelas pessoas estavam levando as crianças até Jesus, os próprios discípulos impediram aquelas pessoas de chegarem até Jesus, impediram as crianças de chegarem. A Bíblia fala que eles chamaram atenção, que brigaram com aquelas pessoas. Isso ensina para mim e para você que nem todo mundo que está no nosso meio, nem todo mundo que trabalha com a gente no Ministério Infantil tem visão de que crianças precisam ser tocadas por Jesus. Nem todos que estão no nosso meio compreendem que a vida de uma criança pode mudar se elas se achegarem a Jesus. Nem todos que estão no nosso meio entendem que criança ela tem uma vida espiritual, que criança pode ser cheia do Espírito Santo, mas que crianças também podem passar por batalha espiritual e receberem dardos do inferno sobre a vida delas. Então, tem um ditado que diz que nem todo Israel é israelita, né? Eu ouço muito isso em pregações. Nem todos que estão em Israel são israelitas. Ou seja, nem todos que estão no meio do ministério infantil conseguem compreender o mundo espiritual, conseguem olhar as crianças com um olhar espiritual. Então a gente precisa muito entender isso. Eu preciso entender o propósito do ministério infantil, eu preciso entender o meu papel como pastor de crianças, que um deles é nutrir as crianças na graça e no conhecimento de Deus. E aí, se eu não nutrir esses cordeiros, eu vou ter ovelhas doentes. Infelizmente, existem muitas tias, muitos ministros de crianças que eles estão oferecendo para as nossas crianças no âmbito espiritual muito miojo espiritual. O que é isso, miojo espiritual? Ao invés de darem para as crianças o alimento sólido, que é a palavra de Deus, tem pessoas querendo dar fast food para as nossas crianças. Vão na internet, pegam qualquer coisa, oferecem qualquer coisa, às vezes comida envenenada, comida cheia de heresias, e dá esse tipo de alimento para as nossas crianças. O que vai acontecer com essas crianças? Vão adoecer, vão se perder, podem morrer espiritualmente. Por que Daniel
Quando chegou na Babilônia, ele não foi influenciado com as coisas da Babilônia, porque ele tinha uma estrutura, ele tinha conhecimento, ele tinha Deus na vida dele. Então nós precisamos, antes de qualquer coisa, de querer trabalhar batalha espiritual, de querer conversar com uma criança sobre amigo imaginário, de querer fazer um mapeamento, antes de qualquer coisa, você precisa entender que ministério infantil não é brincadeira. Você precisa entender que você é uma pastora, um pastor de crianças, né? Para que eu entenda o mundo espiritual das crianças, eu preciso enterrar a tia para que se levante uma pastora de crianças. Esse enterrar a tia não é desqualificando o título. Eu amo ser tia Flávia, sempre serei a tia Flávia. Mas, na verdade, o que eu quero que você entenda é que uma tia, ela tem uma função diferente de uma pastora. A tia vai lá e dá aula, porque normalmente a tia é vista como uma professora, apesar de Paulo Freire desconstruir isso e não aceitar de forma alguma ser chamado de tia. Eu não quero levantar essa questão de Paulo Freire, mas o que eu quero é que você entenda é que a sua função é muito mais além do que as quatro paredes. Eu quero que você tenha consciência de que ser um pastor de crianças, você não precisa de título, você não precisa de carteirinha, você não precisa de ordenação. Você precisa de posicionamento. É você olhar a criança com um olhar integral. É você olhar para a criança e ver uma necessidade. É você orar, se relacionar com Deus para ter discernimento e olhar aquela necessidade da criança e compreender que você é uma grande ferramenta para poder a nossa igreja perpetuar. É uma grande ferramenta de preparação de crianças, porque crianças não é a igreja de amanhã, é a igreja de hoje. As nossas crianças são líderes em formação. Então você precisa ver esse momento como uma oportunidade de que você está discipulando talvez o líder do seu neto, talvez o seu genro, talvez a sua nora. Você precisa ter essa conscientização de que você é um pastor de criança, você precisa zelar pela vida dessa criança, você precisa alimentar essa criança. Por quê? Para que essa criança cresça na graça e no conhecimento de Deus e forma uma igreja saudável espiritualmente e emocionalmente. Então, o futuro da nação, o futuro de tudo está nas mãos das crianças, mas Deus colocou as crianças nas nossas mãos para cuidar. Então eu quero nesse primeiro momento que você pense um pouquinho mais sobre o que estamos fazendo com as nossas. A Bíblia fala que Jesus diz assim: aquele que recebe uma criança, a mim também recebe. Como estamos recebendo as nossas crianças? Será que estamos olhando as nossas crianças com o olhar de Jesus? Será que estamos olhando as crianças com o olhar de amor? Ou será que a gente está chamando as crianças de ele veio? Né? Eu costumo dizer que toda igreja tem o Elias, o Eliseu e o ele veio. O ele veio é aquela criança mega bagunceira que quando chega na igreja você faz assim: ai, ele veio. Pois é, o ele veio, ele também representa Jesus. E nós temos que olhar todos eles com o olhar de amor, com o olhar de Jesus. Então, próximo vídeo nós vamos estar falando sobre proteção espiritual. Até mais.